Será que é só o espelho na Branca de Neve que responde aos desejos e medos de alguém? E quais são os significados psicológicos disso? Ei, gente! Eu sou o Henrique, aqui é o Analítica Hoje, canal de Psicologia Analítica, e hoje eu vou comentar sobre alguns dos significados e interpretações psicológicas, tanto do espelho mágico quanto da Rainha Má e espelhos no geral, para a psicologia analítica. Então, caso vocês gostem de simbolismo, contos de fada, psicologia, não se esqueçam de inscrever, curtir e compartilhar para quem mais tiver interesse. A frase espelho, espelho meu, tranquilamente deve ser uma das frases mais famosas da Disney e dos cinemas, referenciados em filmes, músicas, e é a frase que define a Rainha Má. Mais importante do que o seu bem-estar, do que o bem-estar do reino, o bem-estar da Branca de Neve é ela ser a mais bela, a ponto dela praticamente se destruir por completo em busca desse ideal inalcançável. Caso vocês não lembrem muito das histórias, a gente já fez um vídeo contando a história original e a história da Disney, então é só olhar aqui no canal, mas não é só na história da Branca de Neve que espelhos e reflexos têm tanta importância assim. Na mitologia grega, a gente tem Narciso, que se apaixona pelo seu reflexo a ponto de pular em direção a ele e afogar. A gente tem aquela ideia de que vampiros não podem aparecer na frente do espelho, porque o espelho revela a alma. E o vampiro, por não ter alma, está perdido se ele ficar na frente do espelho. O disfarce dele é desmascarado. Também é uma prática comum cobrir espelhos quando alguém morre, pois há o medo de que a alma da pessoa fique presa no espelho. E até mesmo em outras versões da Branca de Neve, que a gente também já comentou aqui no canal, o espelho vira um portal para outras realidades, para outras dimensões. Então, espelhos geralmente têm esse significado de uma passagem para uma outra realidade ou a superação de uma barreira, ou a superação de uma barreira ilusória. Atravessando o espelho, você encontra a realidade, ou a se olhar no espelho diretamente, a sua realidade é revelada. Sua verdade é mostrada para você de forma muito direta. Um exemplo comum da cultura pop é o espelho de Eugene no Harry Potter, em que ele revela seu desejo mais íntimo. Então, o espelho sempre revelando, trazendo à tona algo que não está sendo visto ou que está sendo ignorado. Ao mesmo tempo que o espelho também serve para esconder. E tem muita essa ideia de ilusão. A gente tem nos parques de diversões, as casas de espelho em que tudo é retorcido, ou então quando alguém vai criticar a magia ou um truque de mágica, falam que é somente um jogo de fumaças e espelhos. Então o espelho também tem essa ideia de um engano, um ilusionismo. Mas todo espelho é, por essência, uma ilusão. É um auto-engano consensual. Porque quando a gente olha para o espelho, a imagem já está invertida. Então a imagem que eu vejo no espelho é diferente da imagem que eu tenho de mim, internamente, e a imagem que todas as outras pessoas veem. Sendo que elas também vão olhar para mim de uma forma única para cada uma delas. Indo mais a fundo nisso dos espelhos, cada pessoa diante de um espelho vai ver algo diferente. Não só porque é uma outra pessoa, mas cada pessoa vai se concentrar em algo diferente e vai ter uma reação diferente. Tem gente que pode olhar mais para uma parte do corpo, uma qualidade, um defeito. Outras pessoas podem gostar do que estão vendo, podem não gostar do que estão vendo. Outras podem nem se identificar com o que está sendo refletido. A nossa relação com o espelho, então, ela tem sempre uma multiplicidade de realidades coexistindo. Quando a rainha pergunta para o espelho quem é a mais bela, ela não quer só a resposta do espelho, ela quer uma confirmação. Ela quer saber se ela ainda é bonita, se ela ainda é jovem, se há alguém que já está ameaçando ela. Então, uma pergunta e um reflexo nunca tem uma resposta só, e nunca só um motivo, também nem só um futuro. E além disso, quando ela pergunta para o espelho, uma voz responde. Parece uma máscara e essa máscara fala para ela o que ela quer ouvir, ou o que ela precisa ouvir. Mas que máscara é essa? De quem é essa voz? Eu acho que não é só a Rainha Má que, quando pergunta algo para um espelho, mesmo não falando em voz alta, escuta mais de uma voz. Um julgamento, uma opinião. E essa voz às vezes tem nome. Essa voz às vezes tem corpo. Pode ser a voz do pai ou da mãe. De um namorado, uma namorada, namorade, que já elogiou ou que falou mal e isso marcou. Isso ficou internalizado na pessoa. Essas vozes podem muitas vezes estar nos orientando ou nos desorientando. Na psicologia analítica, um dos conceitos que ajuda a entender isso é o conceito de ímago. Ímago significa imagem. Mas imagem não é só imagem. Imagem é um modelo. É um modelo consciente e inconsciente, porque suas origens também são conscientes e inconscientes. Da vida pessoal da pessoa, mas também da vida social, da história humana. Então nunca tem só uma origem e nem só uma representação. Então essa imagem, além de ser uma imagem, ela também é um conjunto de ideias, pensamentos, sentimentos, opiniões, julgamentos, que estão sempre orientando a forma que a gente vê. Quando a gente olha para algo, isso não é necessariamente uma escolha somente
consciente. Então, o reflexo que eu vejo no espelho, o meu reflexo que eu vejo nos outros e a forma que eu vejo nos outros é orientado por esse conjunto de imagens inconscientes que podem aparecer tanto no espelho, nos sonhos, umas representações daquilo que está interno em nós. E essas vozes, essas imagens, esses modelos, muitas vezes não são nossos. Na nossa vida e nessas histórias, há um reflexo que responde, é bom perguntar: de quem que é essa voz? E para que eu escuto ela? Ou por que eu ainda não escuto ela? Porque não necessariamente essa voz vai ser uma voz destrutiva. Pode acabar sendo um guia que a gente não estava escutando, um elogio que a gente não dava muita atenção, ou então uma crítica que a gente dava atenção demais. Uma curiosidade extra na história da Branca de Neve. Recentemente, a gente descobriu que nos anos 2000, a Disney estava com os planos de fazer uma prequel, uma história de origem, para os anões, para a Rainha Má e para o espelho. A Rainha Má, nessa versão, se chamaria Narcisa, uma referência direta ao Narciso, já afirmando ainda mais a relação dela, essa obsessão quase, com a imagem, com a beleza, com o espelho, colocando esse objetivo em detrimento da relação com a afilhada, com o rei, com o reino. E o pai dela seria um poderoso feiticeiro. E quem que é o pai dela? O espírito do espelho. Algo aconteceria, o pai ficaria preso no espelho, e ele seria essa voz, que talvez estivesse ou se vingando da rainha, falando: olha, aquela menina lá, é aquela. Mas ele já sabendo, por ser um poderoso feiticeiro, que essa seria a destruição da filha. Ou então, lançando ela num desafio, fazendo com que ela fosse além do que ela já tinha ido antes. Interessante saber como que essas coincidências acontecem, em que um conceito acaba aparecendo na ideia para um filme, conectando muito mais as coisas inconscientes que afetam as formas como a gente lida com o mundo e como construímos e entendemos as nossas narrativas. E atualmente, nossos espelhos mudaram de forma. A gente tem tanto os espelhos das redes sociais, que são modelos também, geralmente, na forma de um quadrado, mas não precisa ser somente assim, em que a gente se espelha, ou que a gente acaba tentando se encaixar, e, como ficou bem famoso, esses espelhos da tecnologia, os Black Mirrors, que estão sempre lançando suas imagens em nós, nos olhando, nos observando e fazendo com que a gente se oriente a partir deles, e que assim que a luz apaga, seja a luz da nossa consciência, seja a vontade desses espelhos sobre nós, o que sobra é o nosso reflexo frio, olhando direto pra gente. Então, como nos exemplos do início, desde antes da Branca de Neve, os espelhos continuam a tanto nos orientar quanto nos enganar. Então, após a história dela, parece que eles vão continuar cumprindo essas mesmas funções e talvez mudando de forma, e quem sabe sendo às vezes quebrados. Mas e vocês? Vocês têm outros exemplos de histórias com espelhos, reflexos? Conta pra gente. Se tiverem outras interpretações também, deixa os comentários, deixa aquela curtida também e até mais!